Na época foi criado uma portaria interna, colocando os critérios para poder a pessoa solicitar o ressarcimento. Isso, se não me falo melhor, foi 330 pessoas que conseguiram ressarcimento, se não me falo melhor. 330. Mas dentro do critério, todo mundo que apresentou aquele critério, foi adotado a portaria, foi dado crédito na conta seguinte. Entendeu? Então é só para deixar. E essa portaria, ela foi primeiro submetida à ARISB, né? Com aprovação da ARISB antes, né? Isso, exatamente. Da população. Exatamente. Então nós fizemos. Muitas vezes as pessoas não sabem que. Mas foi divulgado, foi dado ampla divulgação para isso na época, e todos os que foram lá e que atenderam dentro dos critérios dessa portaria foram só assim. Inclusive com lavagem de caixa e tudo mais. Isso aí a gente ficou sabendo, até o próprio prefeito pediu para o pessoal jogar água fora, isso aí, eu estou falando aqui da gente criar um mecanismo para facilitar ainda mais, porque para 113 mil habitantes, 300 e pouco é muito pouco, porque muita gente acaba deixando para lá. Ah, deixa para lá, vou perder essa blusa, vou perder isso aqui, porque o problema ele continua. Essa semana a gente conversou aqui num dia, no outro dia já estava chegando aquele monte de vídeo. Eu achei que até amenizou, assim, 3%. Mas ainda o problema continua muito grave. Sim, presidente. Só te cumprimentar aí, mas só que a gente vê, gente, que as pessoas que têm condições, têm mais instrução, realmente eles conseguem nota, eles fazem isso, mas as pessoas que não têm instrução, eles não têm como fazer nota. Eles não têm como levar. Então, assim, é difícil para eles. Bom, já a questão é a seguinte, o que o vereador colocou, ele está colocando como as reclamações sistemáticas que acontecem no dia a dia. O que o presidente do site está colocando, ele está respondendo, salvo engano, especificamente a questão do vazamento de novembro de 2023, do ressarcimento, né? O que parece que todo mundo querendo é que isso fique mais claro para a população quando ela for acessar as páginas do site, seja transparente. Heraldo, vereadores, população presente. Vamos lá. A Defensoria Pública que atende os danos individuais. A pessoa que tem esse direito lesado, ou seja, o que ela tem que fazer? Ela tem que gravar isso, grava, tira uma foto, se for o caso, guarda uma ata e levar para a Defensoria. Existe uma defesa do consumidor, uma questão chamada inversão do ônus da prova. Quem vai ter que fazer a prova de que estava ok, não é a pessoa consumidora, não. Pode orientar as pessoas contra isso. O artigo 6º, eu não lembro o se é o 8º, se é o 7º, da Lei 8.078 de 90, ela fala inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando as alegações forem verossimilhantes. Para quê? Para facilitar a defesa do consumidor, da consumidora em juízo. Então, com relação aos danos individuais, a Defensoria Pública, hoje a gente tem Defensoria Pública aqui na Domar, e ela atende esses casos. Tá? Se a Defensoria Pública não atender, aí tem que encaminhar para um núcleo de prática jurídica ou até lá para o Sejusc mesmo, para tentar estabelecer esse canal. A outra questão que a gente colocou aqui, realmente, sugestão, é a melhoria do canal, né, do 115. Essa questão do abastecimento alternativo eu achei muito preocupante. Eu acho que tem que realmente cumprir os artigos que eu anotei até aqui. Eu fiz a explanação com base na resolução da ARSAI, mas a ARISB tem o mesmo regramento na resolução 132 de 2020. Está lá nos artigos 104 a 107, o Júlio alertou. Então, nós temos que cobrar para o SAI também que ele cumpra esses artigos 104 a 107 da resolução da ARISB, resolução 132 de 2020, quando tiver a paralisação. Lá fala, paralisação, abastecimento alternativo. O abastecimento alternativo ele tem que ficar mais claro para a população que ele existe, as situações que ele deve acontecer. Tá? Não pode ser, não, nós demos lá para o pessoal, presidente. Nós somos lá e demos lá. Tem que estar claro no site, ó, abastecimento, pastor, se for serviço essencial, pastor de tantas horas está aqui. Se você está há muito tempo e tudo, o canal para ressarcimento dos seus danos está aqui. Então, a gente precisa dessa transparência. Isso é boa fé e transparência das relações de consumo. Isso está lá no artigo 4 com a defesa do consumidor como princípios basilares das relações de consumo. Sem falar na questão
da própria saúde pública no trabalho para melhorias em todo o sistema de abastecimento. Tá? Então é importante também que o titular do serviço receba esse relatório de monitoramento número 10. O titular do serviço é o município. O município tem que receber esse relatório, ele tem que ver o que foi feito. Até porque ele é o titular do serviço. O SAI presta, mas o titular do serviço é o município de Itabira. Então, só para esclarecer, mas com relação aos danos individuais, a minha sugestão realmente é encaminhar para a Defensoria Pública. O pessoal tem que reclamar no WhatsApp da SAI, tem que reclamar lá. Quando for coletivo, eu passei o canal 127 da promotoria, porque tem o dano individual, mas também tem o dano coletivo. É igual lá em Santa Maria mesmo, eu estou pedindo R$300 mil nessa ação civil pública de danos morais coletivos, independentemente do dano individual. Lá a gente fez um trabalho de fiscalização, principalmente no Vila Maria Costa, se não me engano, e em alguns outros bairros, e nós vimos que não era só interrupção, era intermitência. Então, eram interrupções de modo frequente. E nós orientamos a população a agilizar as ações também. Então, para a população agilizar, ela tem que ter um indicativo lá. Tá? Lógico, tem que guardar o máximo de informação possível, mas não vai caber a ela essa prova. Tá? A prova acontece uma inversão desse ônus. Tá? A população tem que ter essa tranquilidade. Para ela basta comprovar que a água está chegando daquela forma na casa dela. Se puder guardar uma água, gravar um vídeo, ótimo. É isso. A prova do cidadão comum e hipossuficiente, por isso que lá o artigo fala, ele tem uma hipossuficiência. Essa hipossuficiência dá a ele o direito de ter o ônus da prova invertido. Tá? Obrigado. Só complementar essa discussão ainda do ressarcimento, porque eu entendi esses pontos que foram colocados aqui, mas de repente, para a gente sair como encaminhamento aqui, só antecipando aqui um pouco para entrar nas perguntas, só para a gente concluir essa parte aqui, que talvez seja até preocupação de alguém que está aí, são questões assim que de repente precisam mesmo de uma regulamentação, de uma lei municipal em razão da continuidade, da frequência e da repetição com que ocorrem os danos que nós sofremos. São estabelecidos nessa portaria os critérios de ressarcimento, mas eu penso que uma legislação seria bem-vinda para até fazer com que o SAI também tome medidas mais rápidas de ressarcimento e evite com que os problemas se tornem recorrentes como extensivos. E aí, na hipótese de não ter as provas, a pessoa não ter se preparado para produzir a prova que a lei pode prever no procedimento administrativo, aí ela recorre sim ao judiciário, porque com a frequência que nós recebemos água suja em casa do doce, se a gente for recorrer ao judiciário toda vez, a gente está perdido, porque está ali o presidente do Bairro Jardim de Iteza, da Associação dos Bairros Jardim de Iteza, e lá é muito frequente, Paulo? A água chegar suja e a gente ter prejuízo com as roupas, com as plantas, com a falta d'água, que a gente tem que comprar água para beber, a gente paga água, compra água para tomar. Então, de repente, essa legislação municipal, pelo menos, ainda, mesmo que ela tenha um caráter transitório, impondo penas de multa para o SAI, a gente pode construir isso e encaminhar para o Ministério Público também, dar uma contribuição na construção dessa legislação. Eu acho que é um avanço aqui do ponto de vista do nosso direito do consumidor, para a gente oferecer para a população e para a gente ter também a eficiência do serviço do SAI ali, para a gente não ficar tão desguarnecido e a portaria não vale mais. Aí você vai, de novo, vai para o judiciário. O Rodrigo está captando aqui. Então, acho que está livre aqui. O que você falar vai pegar aqui. Todos de acordo, a gente pode fazer isso. Vou passar as perguntas aqui, gente. E se alguém quiser falar também, além das perguntas que a gente quiser responder, eu vou pedir o Sander para quem quiser falar, pode levantar a mão que o Sander vai fazer a inscrição enquanto eu faço as perguntas aqui para quem for de direito de acordo com a pergunta responder.
a pergunta do Igor, e ele está dizendo: Itabira é uma cidade mineradora. A Vale tem um consumo alto em seu processo de exploração de minério. A Prefeitura tem um acordo ou decreto para estipular esse consumo de forma exorbitante? Tem o TAC, né? Já foi dito aqui. Quem é que falou do TAC? Não, a questão do TAC. Ou não? A questão do TAC, esse termo de acordo, porque enquanto a EFA do TAC seja construída, que a Vale entregue 160 litros por segundo para o município como forma de contribuição e aumento do volume, né, diário que a gente precisa distribuir. Então não tem nada a ver com essa pergunta. O TAC é só um ajuste de conduta. Na hora que a EFA ficar pronta, aí esses 160 litros não precisam ser mais fornecidos, porque a ECA vai ter o volume, né, de supressão. Não, em relação à prefeitura, não sei informar. Se tiver, sai, acho que ia participar. Em relação ao processo produtivo e o consumo de água, não tem nenhuma informação, tá? É só relativo mesmo à questão da entrega do 160 litros. Na realidade, a própria Vale assinou esse TAC, porque ela utilizou, baixou o lençol freático aqui da região, em função da atividade minerária, e ela tem um consumo muito grande de água, e ela produz a própria água. Ela faz o tratamento da própria água quando é necessário o tratamento, às vezes para mais de mineiro com certeza não, mas ela acaba utilizando a água que é necessária. Só essa questão como relacionada à mineração, vai ter que ser com a Procuradoria do Meio Ambiente, porque o contrato ele pode ser um tipo de condicionante com relação à exploração minerária. Eu vou saber responder se tem algum tipo de acordo nesse sentido ou se existe alguma compensação em termos de produção, em termos de gasto de água com mineração, se tem alguma compensação minerária, ou melhor, alguma compensação reparatória, né, redundante o termo, com a promotoria, mas é uma questão da promotoria do meio ambiente, para ver se tem alguma coisa nesse sentido, com o próprio município de Itabira, tá? Eu desconheço. Eu quero só justificar aqui, gente, a doutora Juliana, ela foi convidada também, mas em função de agenda não pôde comparecer. Eu quero justificar também que os convites realmente foram um pouco em cima da hora que nós quisemos marcar a audiência para essa semana, Mundial da Água, porém o nosso requerimento foi apresentado há mais tempo, mas nós estávamos com a pauta travada aqui na Câmara, então ele só pôde ser votado na semana passada e a gente só podia enviar os convites depois dele ser aprovado aqui em plenário. Então eu quero só justificar porque ficou meio em cima da hora, mas acho que estou dando certo, graças a Deus. Então, vou fazer outra pergunta aqui, também do Igor. A bacia hidrográfica de Itabira é a do Rio de Peixe. Entretanto, é uma área antrópica, com a presença de outros municípios e centros urbanos. Esse é um fator que coloca em risco o nosso abastecimento? Ele fala aqui que a bacia hidrográfica de Itabira é a do Rio de Peixe, e que é uma área que tem a presença de outros municípios e também do centro urbano. Se esse é um fator que coloca em risco o nosso abastecimento. Bom, a nossa bacia hidrográfica é composta por outros rios, né? Nós estamos na bacia do Rio Doce e a gente tem também dentro da Rio Doce do Rio Trescado, a bacia Santo Antônio, então cada estação está dentro de uma influência de uma bacia. E é fato, as bacias, diante da dimensão também, tem outros municípios, assim como a gente recebe áreas através desses rios de outros municípios, a gente também envia para outros. Então, quanto mais ocupação urbana e falta de preservação nesses pontos,
Vai ser visto não só para Itabira, mas para todos os municípios de todas essas bacias que são ocupadas. Então não é nem só do Rio de Peixe, né? Está falando de forma geral em relação a todas as bacias e ocupações de emprego. Lembrando, gente, que a água o nosso uso também é responsabilidade nossa, né? O uso consciente, a gente está falando aqui do SAI, que tem a responsabilidade dele, mas nós, enquanto cidadãos, também temos a obrigação de contribuir para a preservação das nossas nascentes, das bacias, dos rios, enfim, de cuidar da água até que está na nossa casa, né, com a lavagem dos quintais, enfim, com toda a política de preservação e de conscientização que é feita aí a nível mundial. Mais uma pergunta agora do Valério Adélio. A Prefeitura, no dia em que a população recebeu água contaminada com óleo, demorou a dar uma justificativa quando fez somente 2 ou mais dias depois. Então, quando fez 2 ou mais dias depois, disse que foi uma empresa do Distrito Industrial que contaminou. Até agora, não consegui compreender como se deu essa contaminação. Pergunto, a CPI conseguiu provas de que realmente foi daquele jeito? Não, a CPI não conseguiu provas de que foi daquele jeito. Nós estamos aqui ainda com os laudos que a Prefeitura, que o SAI enviou. Nós pedimos os laudos das coletas que foram realizadas nas residências e próximos da redondeza da empresa e na represa da Pureza, na ocasião, ainda temos que analisar, mas uma coisa é certa. Os operadores, nos seus depoimentos, disseram que o óleo não passou na estação. E a gente, assim, na intuição, enquanto leigos, né, que nós somos, a gente imagina que aquela quantidade de óleo que não se mistura com água deveria ter sido percebida por alguém. Inclusive, disseram que a estação foi toda esvaziada para que fizessem a limpeza, ainda que não tivessem visto o óleo lá dentro. Porém, não houve nenhuma sujeira, nenhuma impregnação de óleo em nenhuma das paredes, né, dos tanques que abastecem a estação de tratamento. Então, a CPI não conseguiu concluir que o produto que saiu das nossas torneiras naqueles dias foi o óleo derramado pela empresa Minax. A gente não conseguiu fazer não conseguimos ter uma conclusão de que realmente os dois eventos estão interligados. A doutora Juliana, conversei com ela, que é a promotora do meio ambiente, ela tem um procedimento lá com relação a essa contaminação. E ontem eu conversei com ela, falou que esse procedimento, inclusive, provavelmente vai chegar à responsabilização de alguém por inclusive, um crime ambiental, né? Então, não é da minha área, mas eu estou falando aqui que eu anotei isso. E ela falou que também vai exigir no SAI, dentro desse procedimento dela, medidas para tornar o local de captação menos vulnerável. Tá? Só isso. Então, com relação ao caso Pureza, eu não sei se vai dar tempo de a gente ter uma apresentação sobre isso, mas o que ocorreu? Houve sim a contaminação, isso foi comprovado, tem autos de infração tanto da Polícia Ambiental de Minas Gerais, de Meio Ambiente, aqui no município, quanto do SEMAD, que é o órgão do Estado. Então, porque uma pergunta que ele fez em uma parte da pergunta é por que ele demorou 2 dias para poder dar o retorno. Então, pensem comigo. De sábado e domingo, o CDI funciona? As empresas estão abertas? Na grande maioria não, a não ser aquelas que têm algum processo produtivo de 24 horas, mas a grande maioria está fechada. Quando foi identificado, né, as alterações e a gente realmente paralisou o bombeamento, porque houve evidências por análises que estava tendo algum tipo de variação
A gente fez a paralisação do bombeamento e toda a unidade foi esvaziada, todas as unidades, tanto de contatos, o decantador, os filtros. A gente ficou ao longo do dia fazendo todos os fluxos operacionais de limpeza, até a adequação da água para a gente poder distribuir dentro dos parâmetros operacionais da portaria. Em paralelo, naquele mesmo dia, a gente entrou com 4 frentes de trabalho, inspecionando as redes de esgoto que podem ter influência, por exemplo, se der algum entupimento e cair no Ribeirão Candidópolis. Então, a gente monitorou, a gente rodou toda a rede, extensão de rede de esgoto, rodamos também com a segunda frente de trabalho na rede pluvial, a terceira frente de trabalho fazendo as coletas na mancha de distribuição. Então, só corrigindo o dado do senhor, assim, não foi 113 habitantes atingidos por essa contaminação, e sim a mancha de distribuição da pureza. Nem todos os municípios de Itabira são abastecidos pela pureza. Então, os bairros dessa mancha de distribuição foram feitos coletas dos principais pontos de reservação, e a quarta frente de trabalho foi para a estação para poder realizar e acompanhar esses fluxos de limpeza. Então, assim, aí no dia seguinte já tivemos a Secretaria de Meio Ambiente fazendo a fiscalização tanto nas empresas que estavam de fluxo de trabalho no final de semana. Na segunda-feira teve de novo, nós acionamos já rapidamente o NEA, que é o Núcleo de Emergência Ambiental, porque a gente não sabia qual que era a fonte dessa contaminação. Existiu uma contaminação sim, que alterou os dados operacionais. Tão logo possível a gente paralisou isso tudo através dos relatórios, mas não sabia de onde era a fonte. Nas redes de esgoto não tinha nenhum entupimento, mas havia indícios na rede fluvial. E aí, na segunda-feira, a Polícia Ambiental foi de novo junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilância também foi acionada, nós acionamos todos esses órgãos e foi feita a segunda vistoria, e aí sim evidenciou uma empresa com uma contaminação ambiental por derramamento de óleo dentro da sua área, e para tentar ocultar qualquer outro tipo de ação, eles jogando água, enfim, já tinha uma máquina inclusive para tentar aterrar aquela situação, foi paralisado de imediato. E uma parte desse óleo realmente foi para o Ribeirão Candidópolis. Então, a gente tem aqui 2 autos de infração do SEMAG, do governo do Estado, e quando o NEA veio para fazer a fiscalização, rodou todos os pontos, rodou o CDI, rodou o córrego também, e foi na estação. E aí nós já fizemos também, se vocês terem ideia, no final de semana, que foi logo quando ocorreu, a contratação e o acionamento de 2 laboratórios externos, também acreditados, para fazer as análises. Então, foram 19 pontos monitorados, considerando 2 pontos da água bruta, sistema da ECA, saída, e os pontos de distribuição, considerando a mancha de distribuição. Desses 19, só no primeiro laboratório foram mais de 1.082 análises realizadas. E no laboratório contratado, que foi ao longo da outra semana, a gente teve 830 parâmetros realizados também nesses pontos. Então, assim, logo já, nas primeiras horas da ocorrência, a gente já fez. A gente emitiu uma nota mostrando que não houve contaminação microbiológica, que é o primeiro ponto de risco, né, da segurança da água, porque isso é ação imediata, é reação imediata, né, do público. E não teve nenhuma contaminação microbiológica, análises de E. coli e cloroformos todos zerados. E aí o SEMAD, através do Núcleo de Emergência Ambiental, soltou uma nota, porque eles fizeram a fiscalização e fizeram a leitura dos laudos faciais que saíram logo no início. Porque como foram vários parâmetros, muitos parâmetros complexos, principalmente o que a gente mais se preocupou foi os parâmetros derivados de petróleo, porque são discos de óleo. Então, assim, a cada ponto, mais de 83 parâmetros, então a gente rodou tanto a portaria 888 quanto a norma 357, que são, né, os parâmetros máximos permitidos para a classificação do corpo hídrico, e a portaria para a potabilidade. Então, nessa nota, o governo do Estado, ele emitiu o seguinte, que foi realizada uma vistoria do analista ambiental, do núcleo de emergência,
polícia no empreendimento onde ocorreu o incidente gerador da contaminação e nos pontos a montante a captação da água bruta do sistema pureza. Foram evidenciados resquícios da contaminação no espelho d'água ao longo dos trechos inspecionados. O SAI apresentou os resultados preliminares das coletas realizadas na água bruta e na água tratada, tanto na saída de tratamento quanto em pontos de distribuição monitorados, tanto no domingo. Parâmetros químicos relacionados a derivados de petróleo estão em concentrações inferiores aos valores máximos permitidos pela resolução CONAMA 357, que dispõe da classificação dos corpos d'água, e da portaria 888, que dispõe sobre a qualidade da água para o consumo humano. Portanto, a água bruta captada e a água tratada entregue para a população abastecida pelo sistema pureza para as substâncias mencionadas não oferecem risco à saúde. Houve odor de óleo que várias pessoas realmente sentiram, mas a concentração quantificável estão todas abaixo dos valores máximos permitidos pelas duas legislações, tanto das coletas executadas no domingo, as microbiológicas executadas já no início do sábado, quanto na segunda e na terça, que também houve outras coletas, que a gente intensificou os pontos, conforme eu falei do plano de contingência. Logo que a gente recebeu todos os parâmetros, porque alguns demoram mais de 20 dias para chegar ao resultado, por conta da complexidade de execução, né, daquele parâmetro, todos os relatórios foram entregues, tanto para a vigilância quanto para a ARISB. E continuo confirmando, pelos laudos que também foram entregues aos senhores, das substâncias tóxicas, derivados de petróleo e também outras que a gente cobriu toda a portaria e a CONAMA, não teve violação do parâmetro máximo permitido de substâncias tóxicas. Então, essas coletas e o laudo, a nota técnica enviada pelo SEMAI, do Estado, isso não é o SAI que fez a análise e está afirmando isso. Isso é um laudo do Estado, de um órgão de nucleoconveniência ambiental, que é atestado por ele. Então, assim, tem essa questão da mancha, né, que não é toda a população, é a parte da população que é distribuída do sistema pureza, e tem todos os acionamentos dos órgãos ambientais logo no início. Então, na segunda-feira, é que, de fato, na fiscalização da Polícia Ambiental, que foi identificada a fonte contaminadora. Isso ocorreu, infelizmente, no final de semana, e o CDI estava fechado. Então, só foi possível, por isso que o prefeito demorou 2 dias, porque só teve a fonte confirmada a partir da fiscalização da Polícia Ambiental. Só complementando, é que eu quis dizer com relação ao consumidor, não foi nem com relação à contaminação de novembro, não. Estou falando com relação ao dia a dia mesmo, da água turva, da sujeira nas roupas. Tá bom? Você falou do ressarcimento, a gente estava falando da portaria interna. A portaria interna fala sobre a contaminação da pureza. Beleza, obrigado. Isso que eu remeti à defensoria. Eu entendi o que ele falou. O que eu estava falando é no geral. Não, mas é porque como a gente está falando da portaria interna, aí ficou parecendo que foram 103 afetados pela contaminação. Eu também gostaria de fazer uma complementação aqui. Todos esses laudos de auto-infração citados pela Maiara foi entregue no meu depoimento na segunda-feira próxima passada à CPI. Talvez vocês não tenham ainda tempo de analisar profundamente, mas não houve dúvidas que essa contaminação saiu da Minax. E outra coisa, ela inclusive já procurou o SAI para repor os danos que ela causou. Isso aí não foi totalmente levantado, ela já reconheceu isso aí. Então, se não fosse proveniente dela, não queria reconhecer, ela já reconheceu isso aí. Então, isso já está claro, isso não tem dúvida quanto a isso. Okay? Eu quero só dizer, gente, que ele direcionou a pergunta, né? Ele falou, se a CPI já concluiu, tá? Ele disse que o SAI não tenha concluído. E os laudos que foram entregues pelo senhor no dia do seu depoimento, eles referem-se às perícias, né, realizadas ali no entorno da pureza não, nem foi da pureza, foi da empresa
E o que ele perguntou foi da torneira das residências, a contaminação geral. Então, o que eu estou dizendo que não foi feito, eu estou respondendo de acordo com a nossa análise do que nós já conseguimos chegar. Eu estou dizendo que nós já conseguimos. Tem uma série de documentos aqui ainda para serem analisados, que trazem laudos de residências, tá? Mas nós ainda não apuramos, e uma coisa é certa. A mesma turbidez encontrada na água naquela ocasião já apareceu na água em outros momentos. Entendeu? Não estou descartando, até porque de todo jeito está errado, gente. Porque a água passou, aí pode ser até pior, né? A água passou dentro da estação de tratamento e não foi tratada. Então, de todo jeito, assim, eu sinceramente não sei o que é pior, né? Mas de todo jeito está errado. A água passou na estação de tratamento, foi entregue sem ser tratada. O óleo não chegou na estação de tratamento, dispersou por lá, e aí a gente recebeu um outro material, um ferrugem, sei lá, alguma coisa que está nos reservatórios que precisam ser substituídos, que esteja na rede de distribuição. É esse o ponto. Eu não estou dizendo que o SAIS está mentindo, eu só estou dizendo que a água apresenta uma turbidez elevada e que essa turbidez elevada não se restringiu ao momento da contaminação pela Minax. Não estou também dizendo que a Minax não despejou o óleo lá. E não estou dizendo também que ela foi punida injustamente, eu só estou dizendo que a gente, nós não terminamos ainda o nosso trabalho e não podemos concluir que os dois eventos são comungam completamente. Com relação ao tempo, eu quis dizer, né, o seguinte, a prefeitura ou o próprio SAIS só veio falar para a comunidade 3 dias, no terceiro dia que estava acontecendo, foi na sexta, no sábado, no domingo, todas as águas estavam esgotadas no supermercado. E os hipermercados já estavam causando pânico, voz da imprensa, aí começando a ver o que estava acontecendo, aí é que veio uma declaração da prefeitura. A demora é isso. Mas eu fiquei isso aconteceu na sexta. Se vocês pararem, a comunicação deveria ter sido para a população. Não entre em pânico, não é a cidade toda, eu estou falando para a cidade, a prefeitura demorou. A fonte de contaminação, e aí eu repito, eu estou falando sobre a fonte de contaminação identificada. E em relação à minha fala com relação aos olhos, não estou falando nada em relação à turbidez, não estou falando nada que saia lindo, maravilhoso e correto, não. Eu só estou trazendo as evidências com relação ao óleo que foi identificado, sentido o cheiro, que nós fizemos as análises através de laboratórios acreditados, contratados, e que mostrou que não houve violação em parâmetros máximos permitidos em quantidades que comprovasse um risco à população daquela água que retornou, estou falando do retorno do fornecimento, em relação à quantidade dos laudos. A única coisa que eu estou falando aqui é em relação aos laudos executados. Não estou falando de turbidez, não estou questionando nada. É porque só em relação ao óleo que foi sentido. Mas isso aí eu acho que o site precisa observar um pouco mais a legislação, porque 2 pontos aqui. Um ponto que o doutor Renato apresentou ali, que está na lei, é o ponto da eficiência. Então, o serviço deve ser prestado com eficiência. Prestar com eficiência e entregar de uma forma que o consumidor possa ingerir sem medo. Então, se chega, e a turbidez, de acordo com a portaria 888, é um requisito de portabilidade. Sem a turbidez adequada, não se pode considerar que aquela água é uma água potável. E se não é potável, está escrito aqui, a portaria estabelece as diretrizes sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade. Então, o que vocês precisam, talvez, entender é que não tem que ter um laudo para falar que essa água é própria para o consumo, porque nós, consumidores, que recebemos ela na nossa torneira aqui, se a gente não tem coragem de tomar, porque ela está preta, ela não pode ser considerada potável para nós, porque ela realmente não é de acordo com um dos requisitos que não pode ser ignorado. Enquanto vocês ficarem teimando com relação a esse ponto, vocês vão continuar relativizando esse problema e achando que ele não é
grande, porque ele não causa mal para a saúde e nós estamos jogando água fora. Mas em nenhum momento eu estou falando sobre isso, né? A única coisa que eu estou falando é corrigindo os dados com relação ao óleo. Apenas, eu não estou falando a questão do interesse, nem estou relativizando nada. A única coisa que eu estou relatando é o que foi dito em relação ao óleo, apenas isso. Tá? Não estou relativizando. Eu acho que você tem que eliminar das justificativas que não causa mal para a saúde. Porque toda vez que vocês falam assim, não apresenta risco para a saúde, está invalidando a nossa reclamação, que não é só do ponto de vista da saúde, é do ponto de vista da entrega do produto que a gente paga por ele. Pô, já pode manifestar já? Pode, deixa eu falar, porque senão vai ficar rendendo. Pessoal, boa noite. Estou Bragança, sou jornalista aqui na cidade e eu acompanho essa questão há 40 anos. Eu não sou mais velho que não, tá? Mas há 40 anos que eu acompanho essa questão do site, desde a época de Zé Maurício, quando nem tinha o site ainda, não sei o que falar. Primeiro, eu quero parabenizar vocês, funcionários do site, vocês estão fazendo um trabalho bacana, assim, tá? Eu acompanho o trabalho deles, são comprometidos, dedicados, entendeu? Talvez vocês não conhecem a história toda da autarquia, e essa pressão existe mesmo, que a cidade faz isso. Cumprimentar a mesa e falar que o doutor Renato tem sido aqui uma aula de direito que eu lembrei da faculdade, foi muito bom. E eu gravei, tá? Gravei e disponibilizei para os meus ouvintes. O site só tem 2 problemas, Rica. Só 2 problemas. Tudo isso que vocês falaram, vocês não perceberam. E vocês não vão entender porque vocês, às vezes, estão tão dentro da coisa, né, não conseguem ver. O problema do site do Renato é só distribuição. Só isso. Tá? A água chega, ela é tratada, ela é bem cuidada, eu sei, eu conheço os meninos lá, eu vejo o trabalho deles. A água, Rose, Cílio e demais, ela é bem cuidada, assim. Eles estão fazendo um trabalho correto. O problema, doutor Renato, que a distribuição, gente, ela é muito ruim, ela é velha, ela é antiga, né? Manilha, aqui vocês conhecem manilha? Né? Não sei nem se os mais jovens conhecem manilha. Manilha é do nosso tempo, lá feita de barro, né? Então, a distribuição da água aqui da vila, ela é muito ruim. Esse governo atual deveria ter percebido isso, não é um problema de agora, tá? Já vem, tá? E já deveria ter começado a fazer essa substituição. Só que debaixo da terra ninguém vê. Né? Aliás, é um projeto de planejamento para várias gestões. Exatamente. Né? Só que o nosso problema é a atual gestão. Então, assim, esse problema da distribuição vai continuar. Os meninos lá do laboratório ficam com dó, não? Os caras estão dedicando também, eu conheço. Né? Então a água sai daqui, mas ela sai assim, límpida, bonita. Eu já fui lá, já provei da água lá. Só que entre o laboratório, entre aquele tanque que tem lá no fundo, que se é a casa das pessoas, a água se perde. 40% de perda, e a que está chegando muito. Eu entendo o seu clamor e o da Rose da questão do laudo. Você tem que saber o laudo que é técnico, né? Só que você não tem como você beber água porque ela chega, doutor Renato, assim, muito ruim, péssimo. Isso é fato. E o segundo problema, cara, do site é simples mais a pouco e não vai resolver nunca, viu, Valéria? Que é o que é? O SAI abre, obras tampa. Aí o SAI abre, obras no tampo, fica igual está aqui em frente ao barraca aqui. Né? E esse problema é um problema crônico, sabe por quê? Não tem contrato de cimento, não de asfalto, faltou o contrato, tem que ter o que acontece. Não, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse cara resolve isso. Nos últimos 40 anos não resolveram. Então, pessoal, eu queria só deixar aqui a minha participação, que já está no adiantado, eu dizer para vocês o seguinte: enquanto não resolver o problema da distribuição, meu bem, vai vir lá, a água vai continuar chegando ruim, tá? Isso é fato. E segundo o seguinte, os buracos que saem água não são tampados. E aí o que acontece? Vem reclamação, vem pancada, para mim, para o Valéria, né? Você não tira, né, Valéria? Então, gente, eu queria só deixar isso para vocês de casa e exaltar o trabalho. Vocês são técnicos, vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Eu conheço. Os meninos estão lá na ponta, às vezes ficam com dó, sábado, domingo, madrugada, trabalhando, fazendo, e aí o que acontece? A água vem, contamina, chega contaminada. O governo tinha que aceitar isso, entender, cara, esse problema, assumir o risco e falar assim: agora nós vamos resolver. Como? Vamos resolver o problema da canalização da água. No mais é isso, obrigado. Obrigada, doutor. Agora tem uma outra opinião aqui, né, de uma participante, a Vilene, que ela disse:
Água suja eu tinha quando morei na cidade de Mariana, e lá eu não pagava água. Minha roupa nunca foi tão encardida. Então tá aí o que a gente, né, lava a roupa só. A Lica da Associação São José do Macuco, procuramos o SAI e junto com o assistente de saúde foram levantadas que as fossas estão sendo derramadas em seus quintais, pois foram esvaziadas em 2008. Tem inúmeras fossas direcionadas aos leitos dos córregos e nascentes, e até o momento nada foi feito. Por que estão permitindo a poluição da nossa água e da nossa terra? Poderia falar, Rosa? Sim. Boa noite a todos. Né? Eu não consigo compreender. Essa é a Lica do Macuco. Eu sou a Lica, sou presidente da Associação São José do Macuco, e a gente representa 10 comunidades. E nós levantamos, junto com a administração de Poema, essa questão. Essa que eu passei, que eu levei até o Jones, que eu levei até a ouvidoria, nós estamos falando de 450 fossas, sendo que mais de 100 estão direcionadas aos rios. Nós estamos falando de fossas negras que estão contaminando o leito. A gente não consegue compreender. E as que tinham fossa, tem ali a foto, que gostaria que vocês pudessem verificar, estão direcionadas aos rios e nos quintais. Então, é questão de saúde pública. É questão que nós temos 5 ACS em Ipoema. Esse levantamento que eu estou trazendo de 450 fossas com problema é só da que a gente representa. Então, eu vi o tempo todo falando a questão, eu não ia trazer esse problema, mas após a apresentação do promotor, até levantei, peço desculpa, eu falei, peraí, tem tudo a ver com o que nós estamos passando, no saneamento básico. Né? Eu vi também ela falando a questão que se a gente tiver água contaminada, que essa água vai para o Rio Tanque, que é o futuro de Itabira. Então, se nós estamos contando com o Rio Tanque para o futuro de Itabira, o futuro de Itabira já está todo contaminado. E nada foi feito. Há mais de um ano nós estamos implorando que façam alguma coisa. Não é só esvaziar, porque só esvaziou em 2008, não. É a questão do tratamento. É a questão de todas essas pessoas aí, a gente toma essa água. Nós vivemos a água da cachoeira. Só no Macuco tem 10 nascentes. E o poço que tem lá, essa água tem que olhar. A água está sendo consumida pelo povo. Porque, com certeza, se nós estamos provando que todas estão derramando ou estão direcionadas para os rios, como que está essa água? Não só que está indo para o Rio Tanque, mas é que o nosso povo está consumindo. Então, assim, eu estou com uma moradora que é daqui do Pará, que tem o problema da água suja, e também tem propriedade no Macuco e vive a mesma situação. Então, uma única pessoa que está sendo prejudicada das duas formas. Então, assim, eu estou querendo apresentar para a CPI a questão do saneamento básico, a questão de como que é o futuro da nossa água e como que não tomam nenhuma providência. A gente vai num canto, a gente vai no outro, procura ouvidoria, procura um canto ou procura outro, e nada é solucionado. O nosso povo está nessa situação. Deixa eu fazer um comentário que tem uma luz no fim disso aí. Essa responsabilidade de fossas e poça artesiana na zona rural é da Secretaria de Meio Ambiente. Só que nós, enquanto SAI, temos mais expertise do que eles nesse assunto. Então, nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, tem 5 milhões de reais para fazer a implantação desse projeto do governo, que é Viver Melhor no Campo, que aí engloba bastante coisas, que é problema de fossa, captação de esgoto, problema de abastecimento de água através de poços artesianos, e tem 5 milhões para isso e 1 milhão para fazer limpeza de fossas ou instalação. Esse convênio já está em revisão final, já foi aprovado pelo jurídico da prefeitura para a gente assinar esse convênio, e assim que assinar nós vamos começar a atuar em cima disso aí. Tá? Então é só para esclarecer que tem encaminhamento e que vai ter uma solução breve para esse tipo de coisa aí. Ok?
Isso, inclusive nós estamos preparando mais 2 caminhões lá para a gente atender exatamente essa demanda, mas sempre dentro desse convênio, tá? Sempre desse convênio. Sim, é uma situação que, por exemplo, quando a gente fez uma reunião na Cachoeira Alta, que a gente também representa essa comunidade, mais de 50 famílias disseram que não tem força. Então é uma situação muito grave, gente. É muito grave e a gente saber que nós estamos no último ano e até o dia de hoje a gente não teve uma fossa esvaziada na nossa região. Então, assim, eu estou falando da nossa região, mas tem mais 4 ACS que fez o levantamento. Nós estamos falando só da Associação São José do Macuco. Então, assim, o distrito de Poema é muito grande, a zona rural. Então, a situação lá é muito grave e a gente não compreende como que a gente está chegando no último momento e nós não temos retorno, não temos nenhuma resposta disso. E esse programa que o prefeito está implementando é exatamente para abranger essas comunidades rurais que não são hoje assistidas pelo SAI. Então, esse convênio vai suprir, logicamente, não vai ser tudo de uma vez, porque tem até um limite de orçamento para ser consumido, não vai dar para colocar em todas as localidades, mas já é um bom começo para esse ano, ok? Eu concordo com o leitor na questão da água ser suja há muito tempo. Não é que agora que ela vem suja para a gente, não, mas o governo agora está muito constante. E a questão do óleo, em meados do ano passado, que hoje em dia ninguém lava roupa na mão, a maioria não lava, eu lavo. Eu chamei meu marido, foi o Antônio, a água está com óleo. Então não é a primeira vez que a nossa água vem com óleo. Então, já não é problema de água suja, já não é tudo peso, não é problema da Marília, que a Marília sai de barro e óleo, nada a ver com o outro. Então não é a primeira vez que ela vem com óleo. E eu quero falar para o presidente do SAI, que a equipe do SAI é muito mal preparada, extremamente mal preparada, e uma das muitas vezes que eu liguei para o SAI para questionar o porquê da água tão suja, o atendente, que eu não me lembro o nome, ele teve a coragem, a audácia de me falar: joga a água suja fora. Eu falei, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de você. Não acredito mesmo. Então, eu vou sair de casa, vou deixar minha torneira de fora aberta, e como eu vou adivinhar quando a água vem suja? Quando, na verdade, ela está vindo suja praticamente todos os dias. Então, fica difícil, como equipe mal preparada para responder a população quando a população precisa. E fica aqui também a questão do óleo, não é a primeira vez que ela vem com óleo. Eu nem questionei por quê. Na minha rua, eu estou sempre questionando: gente, a água de vocês está suja, a água está suja. Para todo mundo está tudo muito bom, porque a gente, infelizmente, a gente realmente não cobra os direitos da gente. Eu, inclusive, quando a água veio com óleo, tinha uns 3, 4 dias que meu marido tinha trocado todas as caixas d'água da casa. Não questionei, não levei à frente para conseguir meus direitos. Ao contrário do meu irmão, que é vizinho da rua de Jardins e Pes, ele foi até o SAI: não, você tem que trazer isso e isso. Ele falou: não vou trazer nada, porque eu moro em Jardins e Pes, vocês têm consciência que lá a água foi contaminada. Então não tinha que exigir documento X, documento Y. O SAI tem certeza de onde a água chegou contaminada, tinha ressarcir a comunidade, sem precisar de levar isso aqui, porque hoje em dia a vida é corrida para todo mundo. Ninguém tem que ficar medindo nas coisas de ninguém, não. Eu SAI tem consciência que os Jardins e Pes, onde eu moro, na Salita, toda aquela região que recebe a água da pureza, né, foi contaminada. Então, por que a gente tem que produzir prova, como disse o produtor, o promotor? Como a gente tem que produzir prova e provar que a minha água foi contaminada, sem que o SAI sabe que ela foi contaminada? Então, é isso. Eu não sei se você estava aqui na hora que eu comentei sobre isso. Nós vamos mudar, já teve empresa decisora, e nós estamos revendo a maneira que esse atendente vai falar, o grau de informação que vai ter das equipes que saem para fazer uma intervenção, seja em rede de água de esgoto, para retornar isso para a comunidade. A gente sabe que isso é um ponto falho, sabe? Isso é terrível, terrível. Sinceramente é terrível. E nós vamos atuar isso aí em relação ao Jardins de Pes, que foi falado muito aqui. Eu até comentei com o presidente da associação lá, que esteve lá no SAI semana passada, na semana atrasada.
Já está previsto, já está aprovado um investimento de R$1 milhão para substituir a caixa d'água lá que está muito oxidada. É a pior caixa d'água que tem de todas no SAI, é essa aí. Então, já está previsto, já está aprovado o orçamento em torno de R$1 milhão, nós vamos substituir. Não vamos nem recuperar aqui. Pode ser que mais para frente a gente recupere, nós vamos colocar uma nova lá no que aconteceu, por exemplo, lá no Fênix, alguns anos atrás, o próprio reator que o doutor Renato apresentou aqui, tinha um índice de reclamação muito grande lá no Fênix. Fizemos intervenção, nós fizemos uma reforma grande lá na caixa d'água lá e praticamente quase que acabou, não acabou, mas diminuiu muito em relação aos dados que foi apresentado pelo promotor aqui em relação a agora. Reduzindo mais. Então são ações pontuais que a gente vai identificando e a gente vai realmente tentando amenizar o problema. E a outra é a rede. Também nós estamos atuando aí, tem um sistema de limpeza de tubulação, que é um PIC, que é uma espécie de uma bucha que a gente coloca dentro da tubulação e abre a saída da água lá e joga na pressão, vai fazendo a limpeza. Tem uma mais grossa, uma mais fina, ali nós vamos fazer isso aí. Isso é uma coisa que já está no planejamento da gente fazer. Aliás, há muito tempo nós estamos já discutindo e hoje já teve até uma previsão de gasto de cada um desses PIGs. Então, a gente tem agido muito em cima disso aí, a gente sabe, é uma dificuldade muito grande. Sabe? Eu fiz aquele comentário, doutor, em relação à quantidade de quilômetros de rede aqui, porque são redes velhas, sabe? E isso é um problema seríssimo que aumenta demais da conta os problemas que a gente tem no dia a dia. Aumenta muito, aumenta sobremaneira. E a solução disso aí é um plano de investimento, substituição de rede, partindo daqueles bairros onde tem uma incidência maior de problemas, que é de várias gestões. Só para ter ideia, as pessoas acompanharam a rua São José aqui, teve um problema algum tempo atrás, então você eu lembro, foi 6 meses. 6 meses. Para trocar uma rua pequena. 6 meses. De uma rua pequena. 6 meses parado. Depois teve o negócio de Mário Valinga lá também. Não dá para você pensar, vamos trocar tudo de uma vez. Não. A gente tem que pontuar as coisas e fazer de várias. Eu te digo assim, olha, 5 gestões para cima. Se fizer um planejamento correto, um planejamento. Não, é isso mesmo. Então, sabe, a gente está lá, eu cheguei há pouco tempo, mas eu tenho vontade de fazer as coisas muito rápidas. As pessoas sabem disso. Às vezes eu fico atropelando, tentando atropelar as coisas para tentar resolver o problema. Eu sou uma pessoa, por característica, resolutivo. Eu tive uma cultura de trabalho nesse sentido. Se resolver os problemas da maneira mais rápida possível. Mas tem coisas que, por mais que a gente tente, não consegue esbarrar. Seja no aspecto técnico, seja no aspecto financeiro, mas a gente tem atuado e a equipe do site, toda ela. A senhora falou uma coisa aqui do call center, esse problema é um problema terrível. Eu tive essa experiência que eu tive que ligar para lá um dia para intervir um problema que estava dando num bairro aí, eu não conseguia falar, eu simplesmente não conseguia falar. Eu cheguei na segunda-feira lá, chamei todo mundo envolvido, mas isso não é os outros que falaram, foi eu que falei. Foi eu que tentei ligar e não consegui. Quer dizer, então está muito falho, muito falho. Então nós vamos aproveitar essa mudança de emprego. Antes na empresa, as pessoas contratadas pelo SAI, agora vai ser uma empresa, a ideia é que ela já entre com a sistemática de trabalho que dê mais atenção e mais resposta aos consumidores. Entendeu? É isso que eu gostaria de falar. Ô, Lúcio, boa noite. Meu nome é Paulo Roberto. Queria fazer uma pergunta aí do presidente do SAI aí. Eu fui tomar banho no Rio, eu residei no meu banheiro até queimou, que era por baixo na hora que eu abri para pegar o reservatório, estava por baixo. Agora, então, para uma coisa certa, sai a água limpa de lá. Mas quando passa por baixo da terra, talvez está em pimenta ali.